Capítulo 8. O Natal daquele ano não foi tão ruim. Mas havia uma tristeza no ar. A neve era como uma interrogação na paisagem defronte do apartamento de Schindler. Havia algo de imobilizado, vigilante e eterno nos telhados do Auel lá no alto, assim como nas antigas fachadas da rua Canoniza. Ninguém mais acreditava numa solução rápida, nem os soldados ou os poloneses, nem os judeus de cada lado do rio. Nesse Natal, para sua secretária Klonowska, Schindler comprou um Poodle, um ridículo cãozinho parisiense, adquirido por Pfefferberg. Para Ingrid ele deu uma joia e mandou outra para sua ave Emily, em Zital. Poodles eram raridade, informou Pfefferberg. Mas joias eram fáceis de se adquirir. Naquele tempo havia uma grande oferta nesse mercado. Oscar parece ter mantido suas simultâneas ligações com as 3 mulheres e eventuais casos passageiros com outras, tudo isso sem sofrer as normais penalidades infligidas a um conquistador. Pessoas que frequentavam o seu apartamento não se lembram de jamais ter visto Ingrid amada. Ela parece ter sido uma jovem generosa e afável. Emily, com ainda mais motivos para queixas, tinha muita dignidade para fazer as cenas que Oscar merecia de sobra. Se Klonowska nutria quaisquer ressentimentos, isso não parecia afetar o seu comportamento no escritório da Dev, nem sua lealdade para com o diretor. Seria de esperar que numa vida como a de Oscar, confrontos públicos entre mulheres enraivecidas fossem comuns. Mas ninguém entre os amigos e empregados de Oscar, testemunhas dispostas a admitir e até, em certas circunstâncias, a rir dos seus pecados da carne, se lembra de confrontos penosos, tão comuns na vida de homens bem menos afoitos do que ele. Sugerir, como algumas pessoas chegaram a fazer, que qualquer mulher se satisfaria com a posse parcial de Oscar é menosprezar as mulheres de sua vida. O problema era, talvez, que se alguém pretendesse discutir fidelidade com Oscar, em seus olhos surgia uma expressão de infantil e autêntica perplexidade, como se lhe estivesse sendo proposto algum conceito tal como a relatividade, que só poderia ser compreendido se o ouvinte dispusesse de umas 5 horas para se concentrar. Ora, Oscar nunca dispunha de 5 horas e jamais compreenderia. Exceto no caso de sua mãe. Naquela manhã de Natal, em homenagem a ela, Oscar compareceu à missa na igreja de Santa Maria. Havia um espaço acima do altar principal, onde o tríptico de madeira de 8 estouros até poucas semanas antes havia desviado a atenção dos fiéis com o seu aglomerado de divindades se acotovelando. O vazio, a marca desbotada na pedra, no local onde estivera pendurado o tríptico, provocara em Schindler uma reação indignada. Alguém tinha roubado o tríptico e remetido para Nuremberg. Como se tornara inverossímil o mundo. Ainda assim naquele inverno os negócios iam de vento em popa. No ano seguinte, os amigos de Oscar da Inspetoria de Armamentos começaram a discutir com ele a possibilidade de instalar um departamento de munições para fabricar granadas antitanque. Oscar estava mais interessado em panelas e caçarolas do que em granadas. Panelas e caçarolas eram de fácil fabricação. Cortava-se e prensava-se o metal, mergulhando depois em tanques e aquecendo-o na temperatura certa. Não era preciso calibrar instrumentos, a fabricação não necessitava em absoluto da precisão necessária para armas. Não podia haver nenhum negócio por debaixo do pano com granadas e Oscar gostava de negócios por debaixo do pano, gostava das jogadas, do descrédito, do lucro rápido, da exclusão da burocracia. Mas, por ser de boa política, ele estabeleceu uma seção de munições, instalando umas poucas imensas máquinas ILO, para precisão na prensagem e cinzelamento dos invólucros de granadas. A seção de munições era ainda evolucionária, levaria alguns meses de planejamento e testes de produção antes de começarem a fabricar as granadas. As grandes ILOs, todavia, deram à fábrica de Schindler uma espécie de barreira contra o futuro incerto, pelo menos uma aparência de indústria essencial. Antes mesmo de terem sido adequadamente calibrados as ILOs, Oscar começou a ouvir alusões, através de seus contatos com a SS da Rua Pomorska, de que havia um projeto de criar um gueto para judeus. Transmitiu o boato a Stern, sem querer causar alarme. Ah, sim, disse Stern, a coisa era sabida. Algumas pessoas até desejavam que se criasse um gueto. Estaremos lá dentro, o inimigo estará do lado de fora. Poderemos cuidar dos nossos próprios negócios. Ninguém irá nos invejar, ninguém nos apedrejará nas ruas. Os muros do gueto serão o limite, a forma fixa da catástrofe. O decreto, General Glubb, 4491, emitido em 3 de março,
Foi publicado nos diários de Cracóvia e anunciado na Kazimierz por alto-falantes em caminhões. Percorrendo o seu departamento de munições, Oscar ouviu um de seus técnicos comentar a notícia. "Eles não estarão melhor lá?" perguntou o técnico. "Como sabe, os poloneses odeiam os judeus." O decreto usava a mesma desculpa. Como um meio de reduzir conflitos raciais no governo geral, seria instalado um bairro judaico fechado. A inclusão no gueto seria compulsória para todos os judeus, mas aqueles que tivessem carteira de trabalho poderiam sair do gueto para trabalhar, retornando à noite. O gueto ficaria localizado no subúrbio de Podgórze, do outro lado do rio. O prazo final para dar entrada no gueto era no dia 20 de março. Uma vez lá dentro, cada UEM seria lotado em habitações determinadas pelo Judenrat. Os poloneses do que residiam atualmente na área e que, portanto, teriam de se mudar, deviam procurar a sua própria agência de habitação para receber um apartamento em outras partes da cidade. Um mapa do novo gueto vinha penso edital. O lado norte seria limitado pelo rio, a extremidade leste pela linha da estrada de ferro para Lwów, o lado sul pelos montes adiante de Recalca, o oeste pela Praça Podgórze. Uma área bem restrita. Mas havia a esperança de que a repressão tomaria agora uma forma definida e daria às pessoas uma base com que planejar seus futuros restritos. Para um homem como Judas Wisner, negociante por atacado de tecidos da rua Stradon, que viria a conhecer Oscar, o ano e meio anterior trouxera uma incrível sucessão de decretos, intromissões e confiscos. Perdera o seu negócio para a agência de crédito, seu carro, seu apartamento. Sua conta bancária fora congelada. As escolas de seus filhos haviam sido fechadas, ou eles tinham sido expulsos de outras. As joias da família, assim como o rádio, haviam sido confiscadas. Ele e sua família estavam proibidos de penetrar no centro de Cracóvia, assim como de viajar de trem. Podiam usar apenas bondes segregados. Sua mulher, filha e filhos eram intermitentemente arrebanhados para retirar a neve das ruas e outras tarefas compulsórias. Nunca sabia quando seria forçado a entrar num caminhão, se a ausência seria curta ou longa, ou que espécie de loucos amados estariam supervisionando o trabalho que obrigariam a executar. Sob tal tipo de regime a vida não oferecia a menor segurança, era como escorregar para dentro de um poço sem fundo. Mas talvez o gueto estivesse no fundo, o ponto do qual seria possível organizar algum plano. Além do mais, os judeus de Cracóvia estavam acostumados, de uma forma que se poderia descrever melhor como congênita, à ideia de um gueto. E agora que ficara decidido, a própria palavra soava como algo ancestralmente calmante. Seus avós não tinham tido permissão de emergir do gueto de Kazimierz até 1867, quando Franz Josef assinara um decreto permitindo-lhes viver onde quisessem na cidade. Os cínicos diziam que os austríacos tinham tido necessidade de abrir Kazimierz, entalada no braço do rio tão perto de Cracóvia, a fim de que os trabalhadores poloneses pudessem encontrar acomodações próximas ao seu local de trabalho. Não obstante, Franz Josef era ainda reverenciado pelos mais velhos da Kazimierz com tanta ênfase quanto fora no lar de Oskar Schindler, em sua infância. Embora a liberdade tivesse chegado tão tarde, havia ao mesmo tempo, entre os judeus mais velhos de Cracóvia, uma nostalgia pelo antigo gueto de Kazimierz. Um gueto implicava esqualidez, dificuldade de moradia, compartilhar banheiros, disputas por espaço para cor desde secar roupa. Contudo, também fazia com que os judeus se dedicassem à sua especial característica, riqueza de erudição partilhada, canções e conversações em conjunto, em cafés com fartura de ideias se não de leite. Rumores tenebrosos emanavam dos guetos de Lodz e Varsóvia, mas o de Podgórze, conforme fora planejado, era mais favorecido em questão de espaço, pois, se fosse superposto num mapa do Centrum, ver-se-ia que ocupava uma área de cerca de metade do tamanho da cidade velha. Espaço de modo algum suficiente, mas que não chegava a ser um estrangulamento. Havia também no edital uma cláusula tranquilizadora pela qual o governo se comprometia a proteger os judeus dos seus compatriotas poloneses. Desde princípios da década de 30, uma luta racial, premeditadamente organizada, prevalecera na Polônia. Quando começou a depressão e os preços de produtos agrícolas caíram, o governo polonês tinha sancionado vários grupos políticos antissemitas, do tipo que via os judeus como a causa de todos os seus problemas econômicos. Sanakija, o partido de saneamento moral do Marechal Piłsudski, depois da morte do velho Marechal, tinha se aliado ao Campo de Unidade Nacional, partido de direita antissemita.
O primeiro-ministro Składkowski, na tribuna do parlamento em Varsóvia, declarara guerra econômica contra os judeus. Aprovado. Em vez de dar uma reforma agrária aos camponeses, Senac já induzia-os a encarar as bancadas de judeus no mercado como símbolo e total explicação da penúria rural polonesa. Realizaram-se pogroms contra a população judaica em algumas cidades, a começar por Brudin em 1935. Os legisladores poloneses também participaram da luta e indústrias judaicas faliram com as novas leis de crédito bancário. Grêmios de artesanato recusavam judeus e as universidades adotaram uma cota, ou o que eles próprios, muito dados à linguagem clássica, denominavam numerus clausus aut nullus, um número reduzido ou nulo, para o ingresso de estudantes judeus. Faculdades cederam à insistência da unidade nacional para que os judeus se sentassem em bancos separados no quadrilátero e ficassem segregados no lado esquerdo nas salas de conferência. Era muito comum, nas universidades polonesas, bonitas e brilhantes estudantes, filhas de judeus, ao saírem das salas de aula, terem o rosto retalhado por um rápido golpe de navalha desfechado por algum magro e sério jovem do campo de unidade nacional. Nos primeiros dias da ocupação alemã, os conquistadores se espantaram com a presteza com que os poloneses lhes indicavam os lares de judeus e agarravam um judeu pelos cachos religiosos, enquanto um alemão cortava com uma tesoura as barbas ortodoxas ou espetava-lhe o rosto com a ponta de uma baioneta. Portanto, em março de 1941, o compromisso de proteger os moradores do gueto dos excessos nacionalistas poloneses foi recebido quase como verossímil. Embora não houvesse grandes manifestações espontâneas de alegria entre os judeus de Cracóvia, ao arrumarem as bagagens para se mudar para Podgórze, havia uma estranha sensação de volta ao lar, assim como a impressão de ter alcançado um limite além do qual, com alguma sorte, não poderiam expulsá-los e tiranizá-los ainda mais. A tal ponto que mesmo judeus de aldeias nas cercanias de Cracóvia, de Wieliczka, Niepolomice, Lipnica, Muroana e Tiniek se apressaram em retornar à cidade, receosos de não poderem mais penetrar no gueto depois de 20 de março e se verem isolados num ambiente hostil. Pois o gueto era, pela sua própria natureza, quase por definição, habitável, ainda que sujeito a ataques intermitentes. O gueto representava estase em vez de fluxo. O gueto traria um pequeno inconveniente à vida de Oskar Schindler. Era costume seu sair do luxuoso apartamento na Stazeuskiego, passar pelo rochedo calcário do castelo de Wawel, enfiado na boca da cidade como uma rolha numa garrafa, e descer atravessando Kazimierz, depois a ponte Kosciuszko e dobrar à esquerda, rumo à sua fábrica de Zablocki. Agora aquele caminho estaria bloqueado pelos muros do gueto. Era um problema de menor importância, mas tornava mais razoável a ideia de manter um apartamento no andar acima do seu escritório no prédio da rua Lipoa. Era um bom prédio, construído no estilo de Walter Gropius. Muitas vidraças e claridade, elegantes tijolos cúbicos no pátio da entrada. Sempre que fazia o percurso naqueles dias, antes do prazo de 20 de março, entre a cidade e Zablocki, Oskar viu os judeus da Kazimierz arrumando suas bagagens, e na rua Stradon, famílias empurrando carrinhos de mão com cadeiras, colchões e relógios, em direção do gueto. Os parentes daquela gente tinham vivido na Kazimierz desde o tempo em que era uma ilha separada do centrão por um riacho chamado Staroisla. Na verdade, desde o tempo em que Casimir o Grande os havia convidado a vir para Cracóvia quando, em outras cidades, eles estavam sendo responsabilizados pela peste negra. Oskar presumia que os seus antepassados tinham chegado a Cracóvia daquela mesma maneira, empurrando carrinhos com seus pertences, havia mais de 500 anos. Agora estavam partindo, ao que parecia com os mesmos carrinhos de mão. O convite de Casimir tinha sido cancelado. Durante aquelas longas jornadas matutinas pela cidade, Oskar notou que os planos da cidade eram de os bondes continuarem descendo a rua Louska, passando pelo centro do gueto. Muros fronteiriços da linha do bonde estavam sendo erguidos por trabalhadores poloneses, onde havia espaços abertos, já se levantavam muros de cimento. Ao penetrarem no gueto, os bondes fechariam hermeticamente suas portas e não parariam até emergir novamente no Unwilly, o mundo ariano, na esquina de Louska com a rua Kinji. Oskar sabia que, apesar disso, haveria clandestinos que apanhariam o bonde. Portas cerradas, sem parada, metralhadoras nos muros, não importava. Sob esse aspecto, os seres humanos eram incorrigíveis. Gente tentando descer do bonde, a empregada fiel de alguém, com um embrulho de salsichas.
e gente tentaria subir no bonde. Algum jovem atleta ágil como Leopold Pfefferberg, com diamantes no bolso ou os lotes de ocupação ou uma mensagem em código para os guerrilheiros. As pessoas se agarravam à menor chance, mesmo que fosse viajando do lado de fora, com portas cerradas, passando veloz entre muros silenciosos. A partir de 20 de março, os trabalhadores judeus de Oscar não receberiam mais salário algum e, para viver, iriam depender inteiramente de suas rações. Em contrapartida, ele pagaria determinada quantia à SS de Cracóvia. Tanto Oscar como Madrid se sentiram inquietos com a medida, pois sabiam que um dia a guerra ia terminar e os donos de escravos, tal como acontecera na América, seriam vilipendiados e despojados. A quantia que ele teria de pagar aos chefes de polícia era estabelecida pelo Escritório Administrativo e Econômico da SS, 7,50 Reichsmarks pelo trabalho diário de um trabalhador especializado e 5 para as mulheres e os não especializados. Esses eram salários abaixo dos que vigoravam no mercado de trabalho aberto. Mas tanto para Oscar como para Madrid, o desconforto moral superava a vantagem econômica. Naquele ano, a folha de pagamento era a menor das preocupações de Oscar. Além do mais, ele nunca fora um capitalista rígido. Em sua juventude, numerosas vezes fora acusado pelo pai de esbanjar dinheiro sem necessidade. Enquanto exercera a mera função de gerente de vendas, possuía 2 carros, na esperança de que isso chegasse aos ouvidos de Hans e o chocasse. Agora, em Cracóvia, ele podia se dar ao luxo de vários carros, um Minerva belga, um Maybach, um Cabriolet Adler, um BMW. Ser pródigo e ainda assim mais rico do que o seu cauteloso pai, este era um dos triunfos que Schindler ambicionava na vida. Em tempos de abundância, o custo da mão de obra não merecia cogitações. Zero mesmo se dava com Julius Madrid. A fábrica de uniformes de Madrid ficava no lado oeste do gueto, a 1 ou 2 quilômetros da Emalia de Oscar. Seus negócios iam tão bem que ele estava em negociações para abrir uma fábrica semelhante em Tarnow. Era também muito querido pela inspetoria de armamentos e o seu crédito tão bom que lhe fora concedido um empréstimo de 1 milhão de zlotys pelo Banca Mizini, banco de crédito. Ainda que isso lhes trouxesse certo desconforto ético, não é provável que qualquer dos 2 empresários, Oscar ou Julius, se sentisse obrigado moralmente a não empregar judeus. Isso seria uma atitude, e, como ambos fossem pragmáticos, atitudes não eram do estilo de nenhum dos 2. Em todo caso, Itzhak Stern, assim como Roman Ginter, uma comerciante e representante do Departamento de Assistência do Judenhall, foram ambos procurar Oscar e Julius e lhes imploraram que empregassem mais judeus, tantos quanto possível. O objetivo era dar ao gueto uma permanência econômica. Era quase axiomático. Stern e Ginter consideravam que, naquele estágio, um judeu que tivesse algum valor econômico no império prematuro, sequioso de trabalhadores especializados, estava salvo de coisas piores. E Oscar e Madrid concordaram. Assim, durante 2 semanas, os judeus empurraram seus carrinhos de mão, cruzando a Kazimierz e atravessando a ponte para chegar a Podgorze. Empregados poloneses de famílias de classe média os acompanhavam para ajudar no transporte. No fundo dos carrinhos de mão, debaixo de colchões, chaleiras e frigideiras estavam escondidos casacos de peles e as joias que lhes haviam restado. Turbas de poloneses nas ruas Stradon e Starowiczna gritavam insultos e atiravam lama. Os judeus vão embora, os judeus vão embora. Adeus, judeus. Adiante da ponte um elaborado portão de madeira se abria para os novos habitantes do gueto. Branco, com baluartes entalhados parecendo arabescos, tinha 2 grandes arcos para a ida e vinda dos bondes de Cracóvia. Ao lado havia uma guarita branca para a sentinela. Acima dos arcos, uma tabuleta em hebraico, visando a um efeito tranquilizador, cidade judaica. Cercas altas de arame farpado se estendiam ao longo da frente do gueto voltada para o rio. Espaços abertos eram selados com placas de cimento de uns 3 metros de altura, arredondadas o topo, parecendo fileiras de lápides anônimas. No portão do gueto o judeu trêmulo era recebido por um representante do departamento de habitação do Judenrat. Se tinha mulher e uma família grande, podiam-lhe ser concedidos 2 cômodos e o uso da cozinha. Mesmo assim, após a boa vida das décadas de 20 e 30, era doloroso ter de partilhar sua vida privada com famílias de rituais diferentes, hábitos desagradáveis e odor de almíscar. Mães protestavam, pais diziam que as coisas poderiam ser piores e abanavam a cabeça. Num mesmo recinto, os ortodoxos julgavam os liberais uma abominação.
Em 20 de março, o movimento estava encerrado. Todos os do lado de fora do gueto estavam sujeitos a confisco e outros prejuízos. Dentro do gueto, por enquanto, havia espaço para se viver. Edith Leabigold, de 23 anos, foi instalada em um quarto no primeiro andar, que passaria a partilhar com sua mãe e seu bebê. A queda de Cracóvia, 18 meses antes, provocara em seu marido um acesso de desespero, e ele partira de casa, como se quisesse procurar alguma saída para sua situação. Tinha ideias sobre florestas, queria encontrar alguma clareira, onde estivesse a salvo. E nunca mais voltara. De sua janela, Edith Leabigold podia ver o Vístula através da barricada de arame farpado, mas, em seu caminho para outras partes do gueto, especialmente para o hospital na rua Egeiriska, cruzava Plaxgodi, a Praça da Paz, a única praça do gueto. Ali, no segundo dia de sua vida no gueto, por uma questão de 20 segundos ela deixou de ser posta dentro de um caminhão da SS para ir trabalhar com uma pá, removendo carvão ou neve da cidade. Não era só o fato de que aquelas turmas de trabalho, segundo rumores, retornavam ao gueto com menos gente do que havia partido. Mais do que essa espécie de risco, Edith temia ser forçada a entrar em um caminhão, quando meio minuto antes estava se dirigindo para a farmácia de Panqueques e dentro de 20 minutos teria de amamentar o filho. Decidiu, então, ir com amigos ao departamento de empregos. Se pudesse conseguir trabalho noturno, sua mãe cuidaria à noite do bebê. O departamento naqueles primeiros dias estava muito movimentado. O Judenrat tinha agora sua própria força policial, a Ordnungsdienst, OND, ampliada e regulamentada para manter a ordem no gueto, e um menino de boné e faixa no braço organizava as filas diante do departamento. O grupo de Edith Leabigold tinha acabado de passar pela porta, fazendo muito barulho para matar o tempo, quando um senhor baixo, de meia idade, vestido com terno e gravata marrons, aproximou-se dela. Provavelmente o que o atraíra fora o barulho e a animação do grupo. A princípio os outros pensaram que o senhor baixo queria conquistar Edith. Escute, disse ele, em vez de estar aí esperando. Há uma fábrica de esmaltados lá em Zablocce. E deixou que o endereço produzisse o seu efeito. Zablocce ficava fora do gueto. Lá seria possível barganhar com trabalhadores poloneses. A fábrica estava precisando de 10 mulheres saudáveis para o turno da noite. As moças torceram o nariz, como se pudessem se dar ao luxo de escolher emprego. Não era trabalho pesado, garantiu ele. Elas poderiam aprender o ofício trabalhando. Quem era ele? Chamava-se Abraham Banquier e era o gerente. Evidentemente, o dono da fábrica era alemão. Que espécie de alemão? Perguntaram elas. Banquier sorriu como se, de repente, estivesse querendo infundir-lhes a esperança. O dono não era um mau sujeito, declarou ele. Nessa noite, Edith Leabigold reuniu-se ao grupo que formava o turno da noite da fábrica de esmaltados e saiu do gueto em direção a Zablocce sob a guarda de um judeu. No caminho ela fez perguntas sobre a Delta e Meio Fabrik. Servem uma sopa bem grossa, disseram-lhe. Espancamentos? Perguntou. Não é esse tipo de lugar, responderam-lhe. Não é como a fábrica de navalhas de Beckmann, mas como a de Madrid. Madrid é um bom sujeito Schindler também. À entrada da fábrica, Banquier chamou as moças do turno da noite para fora das colunas e as levou para o andar de cima, passando por uma sala de escrivaninhas vazias até uma porta em que se lia diretor. Edith Leabigold ouviu uma voz profunda dizer-lhes que entrassem. Lá dentro encontraram o diretor sentado no canto de sua mesa, fumando um cigarro. Seu cabelo, entre louro e castanho claro, parecia muito bem escovado, vestia jaquetão e gravata de seda. A impressão que dava era de um homem que tinha um jantar marcado para aquela noite, mas esperara especialmente para dar uma palavra às suas novas funcionárias. Era muito alto e ainda jovem. Personificando o tipo ideal de Hitler, Edith esperou que ele pronunciasse um discurso sobre esforço de guerra e a necessidade de aumentar as cotas de produção. Eu queria dar-lhes as boas-vindas, disse-lhes o diretor em polonês. Fazem parte da expansão desta fábrica. E desviou os olhos. Era até possível que estivesse pensando, não lhes diga isso, elas não têm nenhum interesse na fábrica. Então, sem sequer piscar os olhos, sem nenhuma introdução, sem encolher significativamente os ombros, Schindler afirmou-lhes, trabalhando aqui, vocês estarão a salvo. Se trabalharem aqui, irão até o final da guerra com vida. Deu-lhes boa noite e deixou-as no escritório. Banquier reteve as moças no alto das escadas, a fim de que a diretor pudesse descer na frente.
A promessa deixara-as aturdidas. Era uma promessa divina. Como podia um homem, um mero homem, fazer uma promessa daquela ordem? Mas Edith Leopold acreditou no mesmo instante. Não tanto porque era no que ela queria acreditar, não porque era uma dádiva, incentivo imprudente, mas porque no instante em que Schindler proferiu a promessa, a única opção era acreditar. As novas mulheres da DEF receberam as instruções para o seu trabalho num estado de agradável perplexidade. Era como se alguma velha cigana maluca, que nada tinha a ganhar com isso, houvesse previsto para elas o casamento com um conde. A promessa tinha para sempre alterado para Edith Leopold as expectativas de vida. Se algum dia se visse diante de um pelotão de fuzilamento, ela provavelmente teria protestado, mas o diretor disse que isso jamais poderia acontecer. O trabalho não exigia nenhum esforço mental. Edith carregava os recipientes banhados em esmalte, pendurados por ganchos em uma longa vara, até os fornos. E o tempo todo meditava na promessa de Schindler. Somente loucos faziam promessas tão categóricas, sem sequer piscar os olhos. Contudo, ele não era em absoluto louco. Era um industrial com um jantar marcado. Portanto, ele devia saber. Mas isso significava alguma visão, algum contato profundo com Deus ou o diabo ou uma configuração do futuro. Mas, de novo, o aspecto dele, a mão com o anel de sinete de ouro não era a mão de um visionário. Era a mão que se estendia para o copo de vinho, a mão em que se podia de certa forma perceber carícias latentes. E assim ela retomou a primeira ideia da insanidade dele, da embriaguez, das explanações místicas, da técnica com que diretor lhe havia incutido aquela certeza. Similares voltejos de raciocínio obcecariam naquele ano e nos anos vindouros todos aqueles a quem Oscar fizera as suas arrebatadas promessas. Alguns teriam consciência da precariedade de tais afirmações. Se o homem estava errado, se tinha usado levianamente o seu poder de convicção, então não havia nenhum Deus, nenhuma humanidade, nenhum pão, nenhuma salvação. Restavam, naturalmente, apenas probabilidades, e as probabilidades não eram boas. Capítulo 9. Naquela primavera, Schindler deixou a sua fábrica em Cracóvia e rumou para o oeste na sua BMW. Atravessando a fronteira e as florestas que começavam a verdejar, e chegou a Zital. Ia visitar suas tias, sua irmã Emily. Todas elas tinham se aliado a ele contra o pai, todas elas mantinham acesa a chama do martírio de sua mãe. Se havia um paralelo entre a infelicidade de sua mãe e a de sua mulher, Oscar Schindler, no seu sobretudo com lapelas de peles, guiando com as mãos enluvadas de couro seu carro feito sob encomenda, apanhando um outro cigarro turco, enquanto percorria as retas degeladas no Gezenix, não via esse paralelo. Não cabia a uma criança ver tais coisas. Seu pai era um deus e sujeito a leis mais rígidas. Ele gostava de visitar as tias, do jeito como elas erguiam as mãos palmadas em admiração à vista do talhe de sua roupa. Sua irmã mais nova casara-se com um funcionário da estrada de ferro e vivia num agradável apartamento fornecido pelas autoridades ferroviárias. O seu marido era importante em Zital, cidade de entroncamento de estradas de ferro, que possuía grandes pátios de cargas. Oscar tomou chá com a irmã e o marido, depois alguns cálices de genebra. Havia entre eles um leve tom mutuamente congratulatório. Os irmãos Schindler não tinham se saído nada mal na vida. Naturalmente, a irmã de Oscar fora quem cuidara de Frau Schindler na sua última enfermidade, e agora andava se encontrando secretamente com o pai. Não podia fazer mais do que algumas insinuações no sentido de uma reconciliação. Foi o que fez durante o chá, e teve como resposta apenas resmungos. Mais tarde, Oscar jantou em casa com Emily. A mulher mostrou-se contente por tê-lo ali, naquele feriado. Podiam comparecer às cerimônias da Páscoa juntos, como os casais de antigamente. E foi realmente um cerimonial, pois os dois dançaram formalmente a noite toda, servindo um ao outro à mesa como estranhos bem educados. E, em seus corações e suas mentes, tanto Emily quanto Oscar se surpreendiam com aquela singular inaptidão matrimonial, que ele pudesse oferecer e dar mais de si mesmo a estranhos, a trabalhadores em sua fábrica do que a sua mulher. A questão que surgira entre eles era se Emily devia ir morar com o marido em Cracóvia. Se abrisse mão do apartamento em Zital, permitindo que fosse ocupado por outros inquilinos, não teria mais condição de abandonar Cracóvia. Acreditava que era seu dever estar ao lado de Oscar, na linguagem da teologia moral católica. A ausência dele do lar era uma iminente ocasião de pecado.
A vida em comum na cidade estranha só seria tolerável se ele se mostrasse contido, discreto e zeloso em relação às sensibilidades de sua mulher. O problema com Oscar era que não se podia contar com ele para manter em segredo seus deslizes. Descuidado, meio embriagado, meio sorridente, ele parecia às vezes pensar que se realmente gostasse de alguma mulher, todos também tinham de gostar dela. A questão não solucionada a respeito de Emilia mudar-se para Cracóvia tornou-se tão opressiva entre os dois que, quando terminou o jantar, Oscar pediu licença e se dirigiu para um café na praça principal. Era um ponto frequentado por engenheiros de mineração, pequenos comerciantes, algum ocasional comerciante transformado em oficial do exército. Ele suspirou de alívio ao encontrar alguns dos seus amigos motociclistas, quase todos envergando uniformes da Wehrmacht. Começou a beber conhaque com eles. Alguns expressaram surpresa que um grandalhão forte como Oscar não estivesse fardado. Indústria essencial, replicou ele. Indústria essencial. Começaram a recordar os seus tempos de motociclista. Lembraram rindo a motocicleta que Oscar tinha fabricado com peças sobressalentes, quando ainda era estudante. O ruído explosivo do motor, e também o de sua grande Galoni 500cc. O alarido no café ia num crescendo, mais conhaque era pedido aos gritos. Antigos colegas de Oscar surgiram da sala de jantar anexa, denotando pela expressão facial que haviam reconhecido uma risada esquecida, como de fato a tinham esquecido. Então um deles assumiu um ar mais sério. Escute, Oscar. Seu pai está jantando na sala ao lado, totalmente sozinho. Oscar Schindler baixou os olhos para o seu conhaque. Sentiu o rosto em fogo, mas encolheu os ombros. Você devia ir falar com ele, disse alguém. O pobre coitado está uma sombra do que foi. Oscar respondeu que era melhor ir para casa. Começou a pôr-se de pé, mas os amigos o seguraram pelos ombros, forçando-o a tornar a sentar-se. Seu pai sabe que você está aqui, ponderaram. Dois deles já tinham se dirigido para a sala anexa e estavam persuadindo o velho Hans Schindler, que terminava o seu jantar. Em pânico, Oscar já se pusera de pé, procurando no bolso a ficha do vestiário, quando Hans Schindler, com ar